passe por ali, por Samaria. E ali naquele lugar ele encontrou uma mulher que foi tirar água de um poço. E pediu água, nós conhecemos a história. Mas o que eu acho mais interessante é quando Jesus disse para ela assim: por que você também não chama o seu marido? E ela disse: Senhor, eu já estive com 5 homens e nenhum deles, de fato, meu marido. Jesus provocou aquela mulher para mostrar o defeito dela. Você percebe isso? Que teoricamente não haveria necessidade, mas ele fez uma provocação para que ela mostrasse o defeito dela. E ele expôs ela, não diante de um público, não diante de uma igreja, só ele e ela, mas ele expôs ela diante dele, porque ninguém pode se sentir amado por alguém que não conhece seus defeitos. Ninguém pode se sentir amado por alguém que não conhece seus defeitos. E aí nós criamos na igreja um ambiente de performance, onde nós precisamos mostrar as nossas perfeições para Deus, e é por isso que as pessoas não se sentem mais amadas. Jesus está aqui com você, dizendo para você: eu conheço o seu defeito, cara. Eu conheço a tua falha, eu conheço o seu limite, eu conheço as suas hipocrisias, eu conheço onde você erra, onde você não consegue acertar, eu conheço. Mas ele não faz isso com aquela mulher na intenção de acusar ela e de fazer ela se sentir culpada, para sair dali pensando: nossa, eu preciso agora me tornar perfeita porque Jesus me acusou do meu defeito. Não foi nada disso. Pelo contrário, ele leva ela a um reconhecimento e diz para ela: de você surgirão rios que jorrarão para a vida eterna. Eu quero ser um Jesus aqui falando com você agora e dizer para você que de você, sim, de você, em você, fontes podem nascer. Em você, fontes que jorrarão para a vida eterna podem nascer. Não importa quem você seja, não é questão de quanto conhecimento teológico você tem, não é questão de em quantas igrejas você já passou, nem quanta experiência você já tem no Evangelho, nem se você se batizou com a pessoa certa ou não. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um Jesus diante de você. Deixa eu te contar uma historinha. A Verdade estava caminhando pela floresta. Estava lá toda feliz, no meio das árvores, das plantas. A Verdade avistou ali, meio que pela direita na lateral, a Mentira tomando banho no rio. E aí a Mentira deu um grito e falou: Verdade, você por aqui, por que você não vem tomar um banho de rio aqui comigo? A Verdade olhou para a Mentira e falou: eu vou. A Mentira falou: você não tem nada a esconder, vem tomar um banho aqui de rio, tá tranquilo. Então a Verdade foi, se despiu, entrou no rio, começou a nadar e começou a passar a tarde. Elas se distraíram e a Mentira, percebendo a distração da Verdade, saiu do rio antes de fininho, sem a Verdade ver, e pegou a roupa da Verdade e falou consigo: agora eu vou me vestir de verdade, e a Verdade vai ter que se vestir com a minha roupa, e a Verdade vai ter que se vestir de mentira, e todo mundo vai achar que eu sou verdade e vai achar que ela é mentira. Então a Mentira se vestiu com a roupa da Verdade e saiu por aí, perambulando pela floresta, vestida de verdade. A Verdade, depois de uns 10 minutos, se tocou que a Mentira tinha ido embora e foi sair do rio. Quando ela foi pegar a sua roupa, você já sabe, só estava lá a roupa da Mentira. Então a Verdade disse assim: eu não vou me vestir de mentira não, eu prefiro andar nua. Então a Verdade saiu por aí nua. E depois desse dia, as pessoas passaram a preferir ver a Mentira vestida de verdade do que a Verdade nua. As pessoas passaram a preferir uma mentira com cara de verdade do que a verdade crua como ela é. E por que eu estou dizendo isso? Porque dentro das estruturas religiosas que nós construímos, a gente deveria se fazer uma pergunta. Nós criamos um ambiente, nós criamos uma estrutura, nós criamos uma ideia, criamos uma filosofia onde as pessoas podem ser elas mesmas, de verdade? Se pergunte isso. Ou nós criamos uma estrutura doente, onde é muito melhor que as pessoas finjam ser algo que elas não são, e aí nós aprovamos elas. Nós criamos uma estrutura onde as pessoas podem, de fato, chorar à vontade, sem que alguém olhe e fale assim: está chorando porque alguma coisa errada. A gente não precisa de super espirituais, a gente precisa de humanos. A gente não precisa de pessoas super incríveis, super de Deus, e a gente precisa de pessoas de verdade. Aí, Léo, Filipenses capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 5. Assim como eu, alguns de vocês viveram por anos nesse tipo de ambiente, onde você ser de verdade incomoda, onde você ser o que você é, onde você ter os seus questionamentos incomoda.
onde as suas dúvidas são um problema para aquela doutrina. Onde você não pode simplesmente chegar e falar assim, olha, eu não entendo isso e não consigo concordar. Pode me explicar? Não, se você fizer isso, você é um rebelde. Se você fizer isso, você é um disseminador de revolta. Por quê? Porque nós construímos uma estrutura onde a gente prefere que as pessoas sejam uma mentira, que pareça verdade, do que seja verdade. Olha o que diz aí. Seja a atitude de vocês a mesma. Outra tradução diz, seja o sentimento de vocês. Olha só, eu gosto muito da NVI, e eu sempre uso a NVI, mas se você quiser saber qual é a tradução mais fiel ao original que existe no Brasil, é a ARA, só a título de conhecimento, de informação. Não vai? Tudo bem, mas na ARA diz assim, seja o sentimento de vocês o mesmo de Jesus Cristo. O sentimento, a atitude, o mesmo, porque Ele é a referência, Ele é o exemplo. Percebe? Passa um para mim, por favor. Próximo. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Vem cá, você vai para a igreja, aí a gente prega para você. Aí você começa a receber um título de pastor, de obreiro, de apóstolo, de ministro, de sei lá o que mais. E aí você começa a se apegar à ideia de ser um super espiritual. A sua preocupação começa a ser uma pessoa super espiritual. Então se você é ministro de louvor, você fica preocupado em que quando você for cantar, tudo flua muito. Porque você tem que ser de Deus. Então se você é pregador, você começa a ficar preocupado que enquanto você pregue, as pessoas sintam muito a presença de Deus, porque você tem que ser super espiritual. Você precisa performar muito bem. Foi essa a estrutura que nós criamos. Então você vai fazer uma visita, o pastor diz assim, irmão, vai fazer uma visita na casa da irmã. Aí você faz um jejum de 4 dias, porque você quer que a irmã seja curada, porque se ela não for curada, prova que você não está tão de Deus assim. Você começa a viver em uma preocupação constante, em ser super. Quando a atitude de Jesus era, mesmo sendo Deus, não estava apegado a essa ideia. Sabe, Jesus ele disse lá em Mateus 24, ele diz assim, haverão pessoas à minha esquerda e à minha direita. E eu vou dizer para elas, eu estive doente e vocês não me visitaram. Isso me toca muito porque Jesus poderia ter dito, eu estive doente e vocês não me curaram. Mas ele não diz isso. Ele diz, eu estive doente e o que eu precisava era de uma visita. Eu não precisava de alguém super espiritual. Eu precisava de alguém que tivesse amor no coração. Simples, fácil assim. Mas Jesus ele fez o contrário. Ele esvaziou-se a si mesmo e veio a ser servo. Preferiu ficar semelhante aos homens. Não é engraçado essa trilha? Onde a gente constrói uma ideia de que a gente precisa galgar os degraus da espiritualidade. A gente constrói uma trilha onde a gente precisa falar em línguas, a gente precisa curar pessoas, a gente precisa profetizar, a gente precisa de revelação. Ixi, quem revela então está no topo ali da cadeia alimentar, porque revela, tem o dom de revelação. Então a gente começa a buscar todas essas coisas, todos esses dons, para ficar cada vez mais espiritual, cada vez mais espiritual, cada vez mais de Deus, cada vez mais de Deus. E aí Deus, sendo Deus, se faz cada vez menos Deus. E prefere ficar na posição de ser humano, na posição de homem, de pessoa de verdade. A gente fica tão psicótico na nossa pseudo-espiritualidade, que a gente começa a considerar até mesmo que as coisas da terra são concorrentes de Deus. A gente entra numa loucura tão grande, que se alguém deita e começa a olhar para as estrelas, e para o sol, e para a lua, e dizer, isso é maravilhoso, se tem um crente do lado, esse crente vai dizer assim, cuidado, hein? Não vá adorar a natureza. Você está vendo a nossa psicose, nossa maluquice, porque Deus criou todas essas coisas, e eu vou dizer mais, Deus se manifesta por meio de todas essas coisas. Uma vez, Jesus falou assim, todas as vezes que vocês fizerem a estes pequeninos, a qualquer um deles, vocês estarão fazendo por mim. Então vamos lá, você vai procurar Deus em um congresso, você vai procurar Deus em um seminário, você vai procurar Deus nos cultos. E o próprio Deus disse, eu estou nas pessoas. Sente-se ao lado, por 5 minutos, de um morador de rua. Em vez de dar uma esmola para ele de R$5, senta do lado dele e olha no olho dele. Experimente. Ele mesmo esvaziou-se e falou, deixa eu ser um pouco mais humano. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cara, esse Jesus é a minha referência. Eu já fui, eu não sei se você já, mas eu já fui um cara que olhava para grandes profetas e dizia, eu quero ser assim. Já fui, cara. Já fui um cara que às vezes eu ia num culto e quando o pastor começava a revelar tudo, eu falava assim, nossa, eu tenho que orar mais, cara. Eu tenho que orar mais para começar a revelar tudo também. Cara, eu já fui um cara que quando eu via um cara pregando e falando 1 milhão de referências, eu falava assim, nossa, eu vou estudar teologia.
O que eu quero mesmo é conseguir falar como ele fala. Eu já fui um cara assim. Um cara que quando via um pastor expulsando demônio, eu falava, nossa, ele expulsa demônio. Que louco. Eu tenho que expulsar demônio também. Aí eu ia orar e falava, Deus, coloca fogo nas minhas mãos. Pro demônio queimar quando eu encostar na pessoa. Deus, tomara. Eu orava. Deus, tomara que quando eu passar do lado de alguém manifeste. E aí vem Jesus, na maior simplicidade do mundo, na forma humana. Cara, para pra pensar numa coisa. Eu ouvi algo que eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar com vocês. Para pra pensar nisso. Jesus passou os seus últimos dias dizendo assim, eu vou morrer. Não foi uma surpresa. Todo mundo sabe que não foi uma surpresa. Ele já sabia o que estava planejado, já sabia o que ia acontecer, já estava claro. Então ele foi preparando os discípulos também. Eu estou preparado para morrer, eu vou morrer, eles vão me crucificar, eles vão pegar o Filho do Homem, vão humilhar ele, vão cuspir nele, vão chicotear, vão fazer tudo o que eles têm que fazer. Eu vou morrer na cruz. Aí, se esse Jesus está aqui no século 21, se a história acontecesse aqui no século 21, aqui na cultura da graça, aí Jesus está aqui falando assim, eu vou morrer no mês que vem, o negócio vai pegar, o Estado vai me crucificar, a história está acontecendo aqui agora, na cultura da graça. Aí a gente sabe que Jesus vai morrer, vamos fazer um congresso, cara. Vamos fazer um culto especial, assim, para todo mundo participar. O último culto com Jesus. Vamos fazer isso. A gente vai estender uma faixa lá na frente. Não perca o último culto com Jesus. Aí, Jesus, em vez de fazer toda uma preparação, toda uma coisa bonitona, linda, ele fala assim, vocês têm pão aí? Ah, Jesus, a gente pode arrumar umas baguetes ali, né? Tá, pode ser, então pega lá. Aí, se alguém puder levar um vinho, alguma coisa assim, a gente come alguma coisa juntos. Mas Jesus, você não vai anunciar? Alguém perguntaria. A igreja daquele tempo não tinha a mesma cabeça que a nossa, entendeu? Eu tô colocando na nossa cabeça. Você não vai nem anunciar? Vocês são meus amigos, a gente tá sempre junto. Acho que os 12 aqui vai ser legal. A gente pega uma mesa na casa de alguém. Aí a gente faz um jantar juntos, antes de tudo acontecer. Olha que humano. Você quer ver a presença de Deus se manifestar mesmo assim? Quer mesmo? Chame pessoas ao redor de uma mesa, coloque o seu celular virado para baixo e converse com elas. Você vê que nessa, de vestir a roupa da verdade, mesmo não sendo, a gente criou até um vocabulário cristão. Isso é uma roupa, são os nossos jargões. A gente é cheio de jargão. Outro dia a gente estava aqui num culto e veio uma pessoa que não era do grupo evangélico, não era do clã evangélico, veio visitar a gente. E aí no fim do culto essa pessoa chegou até mim e perguntou assim, por que quando vocês estão pregando alguém grita aleluia? O que significa aleluia? Eu falei, aleluia é a mesma coisa que você fala assim, yeah, legal. Ela, entendi. Mas a gente criou um vocabulário, entendeu? Uma comunicação nossa, uma forma nossa de falar, de identificar. Então, se você vai cumprimentar alguém, você tem que cumprimentar com a paz do Senhor. Então você chega na casa da pessoa, você dá a paz do Senhor, senta e começa a falar mal de todo mundo. É muito melhor alguém que chega e fala, e aí, mano, beleza? Senta e traz paz. A gente estabeleceu até uma moda, tem um jeito evangélico de se vestir. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. O nosso evangelho, o evangelho que a gente criou enquanto igreja nessa nação, nesse mundo, instituição, ok? Eu não tô falando do evangelho de Jesus, tô falando do evangelho que a gente adaptou. Segundo a nossa ideia, não resiste ao tempo. É um evangelho que não resiste ao tempo. Porque você diz a alguém como ela tem que se vestir, como se aquilo fosse uma doutrina sagrada. E se você voltar 2000 anos atrás, as regras que você colocou não servem. E se você vier 100 anos para frente, em 2121, não servirá também. Porque é externo, são regras externas, exteriores, que mudam. Deus não está preocupado com o seu brinco, nem com o tamanho do seu cabelo, nem tampouco preocupado se você tem tatuagens ou não. Não tem nada a ver com isso. Isso são apenas roupas, casco, externalidade. Mas nós criamos um evangelho de externalidades, ao ponto de as pessoas se preocuparem porque as paredes da igreja são pretas. Externalidade, entende? Tá tudo bem o coração ser obscuro, desde que a parede da igreja seja branca. Entende? Tá tudo bem ter uma alma escurecida, obscura, desde que a gente coloque bastante luz no altar. A gente criou até uma dieta de Deus. Tem uma dieta de Deus. Crente bebe Coca-Cola. A gente criou uma dieta de Deus. Porque são apenas externalidades. Agora deixa eu dizer uma coisa pra você. Isso vai te cansar. Isso vai te cansar. Tem pessoas que são mais resistentes, mas todas as pessoas cansam. Algumas, por causa do cargo que adquiriram, por causa da posição que elas possuem, elas não conseguem mais largar. Mas elas estão cansadas. Elas estão cansadas de hipocrisia. Elas estão cansadas de fingir. Elas estão cansadas de ter que fingir. Elas estão cansadas de as pessoas gostarem mais dela quando ela não é a verdade dela, do que quando ela é de fato quem ela é. Isso cansa. Essas doutrinas cansam. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus diz assim, venham a mim,
todos vocês que estão cansados e que ficaram sobrecarregados com tudo isso, porque a minha missão enquanto Jesus é dar descanso para vocês. Descanso na sua alma. Paz na sua alma. Eu tive que conviver e conheci pessoas que iam para a igreja sem a mínima vontade, sem o mínimo desejo, sem a mínima paz, mas ela tinha um cargo a cumprir, um compromisso a cumprir, ou se ela não tinha nenhuma dessas coisas, ela tinha um Deus dizendo que ela ia ser castigada se ela faltasse. Ela tinha um Deus dizendo que se ela começasse a faltar nos cultos de domingo, ou de quarta-feira, ou de sexta-feira, de repente ela ia abrir espaço para o diabo tocar na família dela, ou ia tocar nas finanças dela, ou ia colocar uma doença, ou etc, etc, etc. Claro que não está falando desse mesmo Deus aqui, né? Esse aqui é um Deus, esse Jesus é um Deus diante do qual você vai e ele alivia o seu fardo. Ele alivia o seu fardo, ele te deixa mais livre, ele traz paz. Passa mais um para mim, por favor, porque isso me emociona. Então, tomem, se vocês querem tomar um jugo, um fardo, então tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu não estou tentando performar o tempo inteiro. Eu não estou tentando mostrar perfeito o tempo inteiro. Eu não estou tentando o tempo inteiro fazer alguma coisa que vocês digam, nossa, ele é totalmente especial, ele é totalmente miraculoso. Não, existe humildade em Jesus. Simplicidade. Vivendo como ser humano. Jesus é o que o ser humano nasceu para ser. Jesus é um ser humano de verdade. Você nasce macho, você nasce fêmea, mas homem, mulher, você se torna. Eu preciso me tornar esse homem. Toda essa questão está na minha alma, entende? Toda essa questão está na minha alma. Uma vez um crente disse assim para mim, a empresa, isso foi em 2019, a empresa liberou um terapeuta, psicólogo, para todo mundo poder fazer uma sessão com ele lá, ou contínua, né? E aí, uma pessoa que sabia que eu era da igreja, porque eu não costumo contar, as pessoas descobrem. Eu não gosto de contar porque elas já rotulam, mas as pessoas descobrem em algum momento e tá tudo bem. E aí eu falei assim, eu vou ver como é que é. Aí esse crente virou pra mim e falou assim, nossa, mas é Deus que tem que cuidar da sua alma. Eu não entendi de verdade assim, eu falei assim, não entendi, como assim? Você vai num psicólogo? Eu falei, mas qual que é? Porque você tá colocando a sua alma na mão de uma pessoa. E olha só, eu não sei como é que Deus tava cuidando daquela alma, mas não tava dando certo. Porque a gente criou um nível de psicose tão grande que até isso se torna um problema, entende? Olha que loucura. Mas a gente tá aqui na Terra em uma chance única de nos tornar a semelhança de Jesus, de nos parecer com Ele. Então, se a gente precisa utilizar ferramentas para isso, vamos utilizar ferramentas para isso. Se a gente precisa chegar em alguém que a gente confia e chorar, então vamos lá. Vamos chegar em alguém que a gente confia e vamos chorar. Se você precisa de uma terapia, vai lá, faz uma terapia. Evolua, cara. Melhore. Abre o seu coração para se tornar uma pessoa melhor, mais humana. O mundo nos ensina, então, a recompensa pelo trabalho pesado, pela performance. Não é assim. Como é que é no seu trabalho? O mundo ele está o tempo todo nos ensinando a recompensa pelo trabalho árduo. E essa é a lei que rege o mundo. Essa é a forma que a gente construiu de governo, de mercado de trabalho, até mesmo de relações familiares. Elas são totalmente meritocráticas. É assim que funcionam as nossas estruturas sociais. É um jogo que a gente precisa jogar. O problema é quando acreditamos que Deus é isso também. Que Cristo nos ensina que sem descanso, ninguém desfruta de nada. Entendeu? O seu trabalho árduo, pesado, buscando recompensa e lá se vai seu tempo, e lá se vai seus filhos crescendo sem você ver. Lá se vão pessoas mudando sem você perceber. Sem você acompanhar o processo dos seus amigos, porque você está tão ocupado, né? O tempo todo. É trabalho, é estudo, é igreja. E aí você fica uma neura tão grande que você não vê a vida acontecer ao seu redor. Ontem eu conversava com uma pessoa e eu dizia isso. Eu disse assim, olha, se alguém quiser saber quem eu sou, essa pessoa vai precisar me conhecer toda semana. Porque em uma semana eu já mudei. Quem dirá em um ano depois? Eu tô falando isso pra te aliviar, porque às vezes você fica ofendido, porque alguém tem uma imagem distorcida de você, porque alguém falou mal de você, porque alguém tá pensando mal de você, você tá preocupado com o que tá na cabeça do outro, sendo que o outro nem te conhece mais. E se a gente tá caminhando, de fato, pelo evangelho, cada semana nós vamos conhecer aqui pessoas melhores. Semana que vem estarão sentadas nesses bancos outras pessoas. Eu não disse outros seres humanos, outro você. Um você melhor, um você mais parecido com Jesus, um você mais similar, mais semelhante a Cristo. Então antes de você ser profeta, seja amigo de alguém. Eu posso te incentivar isso? Você vai perceber que quando você se tornar amigo de alguém, você então terá se tornado um profeta. Antes de você falar na língua dos anjos, aprenda a falar na língua do necessitado. Vai. Seja pastor, mas seja pai também. Cure, mas não cure somente de sexta-feira na sessão do descarrego. Leve cura também lá no aniversário do seu sobrinho. Jesus disse assim, vocês são o sal da terra. E o mais interessante do sal é que ele só serve fora do pacote. Pare para pensar sobre isso. Uma comida que tenha muito sal, ninguém consegue comer. O sal precisa estar espalhado em pitadas.
Mas a gente quer um monturo de sal, todo mundo junto, aglomerado no lugar, pra gente mostrar o tamanho do nosso pacote de sal. Não faz sentido. A gente tá reunido aqui hoje. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. E sim, eu queria que tivesse mais pessoas reunidas com a gente aqui hoje. Sim, queria. Mas no intuito de, no fim desse culto, rasgar o fundo desse pacote. Para que você vá no churrasco da sua família, para que você vá no aniversário do outro, para que você se sente com seu pai que bebe cerveja, para que você se sente com seu tio que fuma, para que você converse com seu primo que é homossexual, para que o sal se espalhe pela terra e assim, de fato, o evangelho prevaleça. O plano de Deus sempre foi colonizar a terra com o reino dele. Mas você não faz uma colônia sem colocar pessoas do seu reino espalhadas naquela colônia. Então, quando Portugal foi colonizar o Brasil, eles trouxeram portugueses para cá, para fazer a gente olhar para eles e pegar a referência deles e se tornar parecido com eles. E aí, por isso, hoje, você dirige do lado esquerdo do carro, no lado direito da pista, e bebe café no fim da tarde, porque você é meio português. Entende? E é por isso que você fala português e não tupi-guarani. Era para todo mundo falar tupi-guarani, mas vieram portugueses para cá e espalharam uma cultura. E sabe, eu não imagino Dom Pedro falando para os portugueses. Eu não imagino falando para eles assim, olha, vocês precisam ser exemplo, hein? Não, bastava colocar portugueses aqui, eles viverem do jeito que eles eram para que a gente fosse influenciado e começasse a nos parecer com eles. Então, se Deus tem um reino e se Deus tem um povo, ele não precisa de um pastor dizendo, você precisa ser exemplo de cristão, hein? Não! Ele só precisa de alguém que seja de Cristo de fato para influenciar o resto do mundo no evangelho. É só isso. E vai viver simples, no seu olhar, na sua reação. É na reação que você conhece as pessoas. É na reação que você conhece as pessoas. A gente precisa melhorar as nossas reações. A gente precisa melhorar quem nós somos de fato dentro de nós para que as nossas reações melhorem. Isso sim vai tocar as pessoas. Isso sim vai tocar o mundo. Então eu não estou aqui hoje para te influenciar a ser super espiritual. Eu estou aqui hoje para que você seja o mais humano possível. Assim como Jesus, que se esvaziou de si mesmo e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu não quero construir uma igreja onde as pessoas estão preocupadas em ter que fazer jejum para visitar uma pessoa. Eu quero uma igreja onde as pessoas jejuam independente de uma visita. Só para ter um momento de sensibilidade a mais. Não pessoas que oram para poder performar no altar, mas pessoas que oram porque não conseguem ficar sem falar com o pai delas, porque são assim naturalmente. Então elas oram na rua, elas oram deitadas, elas oram lavando louça, dirigindo, porque a vida delas pulsa isso. Eu quero orar com você rapidamente. Lembra da historinha da verdade e da mentira? Então, prefira ser verdade nua. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não puder ser aceito em algum lugar com a sua verdade nua, deixe esse lugar. Porque nós nunca vamos ser curados enquanto tivermos que fingir que somos. Entendeu? Deixe seu coração exposto, mesmo quando sua mente estiver ofendida. Mente ofendida e coração exposto. Feche seus olhos. Não comece a falar nada ainda. Que o evangelho possa me curar, o evangelho possa me tocar. Quero parecer contigo. Que você possa de fato começar um ciclo na sua vida de se tornar uma pessoa de verdade. O Brasil já está cheio de pessoas profetizando. Já está cheio de pessoas revelando. O que está faltando são pessoas, seres humanos, humanas, tocando umas nas outras, conversando umas com as outras, sentindo umas às outras, percebendo umas às outras, olhando nos olhos, abraçando, sentindo a respiração do outro. Espírito de Deus, eu oro a Ti. Nesse momento, com a verdade exposta, porque enquanto eu prego, enquanto eu falo, o Espírito Santo fala no seu íntimo, assim como Jesus, com aquela mulher no poço, que expôs toda a verdade do que de fato ocorria com ela. Você pode olhar para a história daquela mulher e falar que ridículo o que ela vivia. Você pode olhar para a história daquela mulher e falar que horrível o que ela vivia. Mas que tal agora olhar para você mesmo e olhar e falar que ridículo? Que tal olhar para você mesmo agora e dizer que horrível, mas diante de mim está aquele que me perdoou de todas as minhas ofensas,
que me perdoou de todas as minhas idiotices, que me perdoou de todas as minhas falhas. Diante de mim agora está aquele que me amou, e por causa deste amor eu sou transformado. Eu amo porque Ele amou primeiro. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Você é profundamente amado por Deus. Você é profundamente amada por Deus. Você é objeto do amor de Deus. Você é objeto do amor do Pai. Você. E isso tem um impacto, um resultado na sua vida, de que você não precisa performar, você não precisa se esforçar para performar, porque quando alguém se entende amado, transformações começam a acontecer naturalmente. Naturalmente. Obrigado, meu Pai. Não se esqueça de que você é profundamente amado. De que você é profundamente amada. Você pode ter errado ontem à noite. E Deus não está com uma lista, um checklist, para ver o quanto você vai ser aprovado, te dando uma nota. A vida não é uma prova. Talvez ensinaram para você que a vida é uma escola. A vida não é uma escola. Porque uma escola é um lugar onde você precisa tirar as notas certas para ser aprovado. Deus não fez da vida uma escola. Nós fizemos da vida uma escola. Mas a vida não é uma escola. A vida é uma experiência livre de percepções, construções e evoluções. E Deus está te convidando para viver essa vida. E a maior dica que eu tenho para você, para que você encontre esse caminho de paz, de amor, de evolução, é olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Ele é a maior referência, o maior exemplo. Se você olhar somente para Jesus, você já vai encontrar tudo que você precisa para a vida. Se você não olhar para Moisés, nem para Abraão, só Jesus vai ser suficiente. Começa por ele, tá? Eu sei que às vezes, quando a gente pergunta para as pessoas quem você mais admira na Bíblia, elas dizem assim, é Davi. Davi foi um guerreiro segundo o coração de Deus. O outro gosta de Abraão, o outro gosta de Moisés. Mas eu gostaria que você começasse a olhar um pouquinho mais para Jesus. Ele é o melhor lá. Ele é o melhor lá. Olha para ele. E se você olhar para ele todos os dias da sua vida, não vai esgotar o que você vai aprender com ele. Não vai esgotar, ok? Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez.